Continuando o Atlas da visão panorâmica do Apocalipse, depois da queda da Babilônia, nós agora vamos ver o triunfo final nos céus. Sabe, o Apocalipse muita gente não lê, até com medo, muita destruição, não é? Terremotos, julgamentos, juízos, mortes, água em sangue, o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, a grande prostituta, Babilônia. Mas a grande verdade é que no Apocalipse, o triunfo final é de Cristo. Cristo há de voltar e vai voltar vitorioso. Cristo, desde o primeiro capítulo, tem as chaves da morte e do inferno. Então todo o poder do mal será aniquilado. O dragão sabe que pouco tempo lhe resta. Então, por mais mal que faça, o triunfo final é de Cristo. Portanto, o Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus, aquele que vem vitorioso, montado num cavalo branco. Ele vem para estabelecer o seu triunfo, a sua igreja, amarrar Satanás por 1000 anos. Então, a volta de Cristo é o ponto, é o ápice do Apocalipse, o reinado de Cristo, o estabelecimento dele como rei. Esse é o ponto do Apocalipse. O Apocalipse, capítulo de número 11, diz verso 15, os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, todo reino temporário que se levanta, mal, iníquo, irá cair. Quem vai reinar eternamente é Cristo. E esse é o ponto culminante do Apocalipse. As únicas pessoas que têm que temer o Apocalipse, na verdade, de fato, não aqueles que amam e servem ao Senhor. Os santos não precisam temer. Aliás, para eles há várias bem-aventuranças. Os que têm que temer são aqueles que estão longe do Senhor. Mas aqueles que creem, que entregaram sua vida, procuram viver de acordo com a santa e gloriosa palavra, que vivem em santidade, buscando pureza cada vez mais, esses não precisam temer. Tem que temer aqueles que é injusto. E até diz no Apocalipse, no 22, verso 11, quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Então esses podem fazer injustiça e se sujarem, mas a verdade é que terão o seu fim. Mas quem é justo, esse continua fazendo justiça. E ainda quem é santo, continua sendo santificado ainda, porque a vitória final será do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler agora o Apocalipse, capítulo 19. E depois dessas coisas, quais coisas? Depois da queda da Babilônia, da grande prostituta, depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz e uma grande multidão que dizia: Aleluia! Olha aí a grande voz, a grande multidão dizendo Aleluia! Aleluia, quer dizer louvado seja o Senhor. Nós vamos ter aqui o cântico 4, Aleluias, do capítulo 19. Então, o capítulo 19 do Apocalipse irrompe com grande louvor. Vamos ter, como diz, 4 aleluias. O primeiro aleluia, do verso 1. Diz, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. O segundo aleluia está no verso 3. E outra vez disseram, aleluia. E a fumaça que sobe para todo sempre, que é a fumaça da grande cidade, Babilônia. O terceiro aleluia no verso 4. Diz aqui, os 24 anciões e os 4 animais que apareceram lá no capítulo 4, vão se prostrar e adorar a Deus, aquele que está sentado no trono, dizendo, amém, amém, assim seja, e aleluia. E o quarto aleluia no verso de número 6,
e ouvi como voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e com voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então os reinos do mundo vieram a ser de Cristo. O Senhor reina depois do julgamento, depois do derramar da taça da ira de Deus. Quem reina é Cristo. 4 aleluias, e olha o 19:7, que é um chamado da alegria de triunfo no céu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então a volta de Cristo vai trazer as bodas do Cordeiro. Bodas aqui é o casamento, e casamento é a ideia da união, a união entre Cristo e a sua igreja. Cristo se faz presente na sua igreja, mas a igreja sofre as perseguições da porta do inferno. Apesar que Cristo prometeu que elas não prevalecerão contra a sua igreja, a igreja sofre, o justo sofre, o sangue dos santos são derramados por causa da grande Babilônia. Mas aqui nós vamos ver regozijo, alegria, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Portanto, Deus aqui, ele é louvado, esses 4 aleluias, Deus é louvado por 4 coisas. Primeiro, pela salvação. Segundo, a glória, a honra e o poder que pertence a ele. Então, 4 aleluias pela salvação, pela glória, pela honra e pelo poder que pertence a Deus. E porque ele julgou a grande prostituta, fez com que ela caísse, aquela que tinha corrompido. Então surge aqui, com a volta do Senhor, e isso aqui é o prefaciando, ou a preparando-nos para a volta do Senhor, esses 4 aleluias, que significa louvai ao Senhor. E Deus é louvado pela sua salvação, pela glória, pelo poder, pelos justos juízos que ele, o Senhor, fez. E é chegada as bodas, que é o casamento do Cordeiro. Aqui os santos são vestidos de vestes nupciais. Vamos ler aqui, olha. E foi-lhe dado, capítulo 19, verso 8, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então as justiças que os santos praticaram lhe dão direito do linho fino, puro, resplandecente, que é a mesma veste do Cristo, no capítulo de número 1, que é a mesma veste dos anjos, com linho fino. Então, serão vestidos de linho fino, e esse linho fino são a justiça dos santos. E agora nós vamos ter a 4ª bem-aventurança do livro, não é? Capítulo 19, verso 9, disse-me, escreve, olha a 4ª bem-aventurança: bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Então, se nós somos chamados às bodas do Cordeiro, se nós vamos fazer parte dessas bodas, que é a união final de Cristo com a sua igreja para todo sempre, são chamados a ser as bodas do Cordeiro. Enquanto nós estamos no mundo, nós passamos pelo que Cristo passou. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo que crucificaram nosso Senhor, nós não somos honrados, somos desonrados, perseguidos, repudiados, e alguns até morrem derramando o seu sangue. A grande Babilônia persegue o justo, mas o triunfo final será da igreja de Cristo, que estará com o Senhor eternamente. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: essas palavras são verdadeiras e fiéis. E quando o anjo mostrou tudo isso,
João viu que a vitória final, e lembra que João estava na ilha de Patmos, sendo perseguido por causa do testemunho da palavra de Deus. Quando João viu tudo isso, verso 10, eu me lancei aos pés para o adorar. Adorar quem? O anjo que lhe mostrava todas essas coisas. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Os anjos não foram feitos para ser adorados. Os anjos são mensageiros de Deus e são espíritos ministradores, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus capítulo 1, 14, eu vou ler para você. Os anjos são espíritos ministradores que são dados, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha, não faças tal, sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o espírito da profecia que nós encontramos aqui no Apocalipse. Então, esses 4 cânticos, esse cântico de alegria, triunfo nos céus, porque caiu a grande Babilônia, porque o Senhor reina, porque o Senhor reinará para todo sempre. 4 aleluias, as bodas do Cordeiro são chegadas, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E o capítulo 19 é um capítulo culminante. E agora nós vamos ver a volta de Cristo. O triunfo dele sobre a besta, sobre o falso profeta. Com a volta de Cristo, Jesus porá fim em tudo que a besta e o falso profeta fizeram, toda a destruição, todo o engano que fizeram entre os homens. Não perca o próximo vídeo, a segunda parte do capítulo 19 do Apocalipse, que culmina com a volta do Senhor. Ele vem montado num cavalo branco, ele vem vitorioso, ele vem para reinar, ele vem para as bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. Não perca Apocalipse, capítulo 19, verso 11, a volta de Cristo. A volta de Cristo montado sobre um cavalo branco vitorioso. E nós já vamos ver o sentido desse cavalo branco. As bodas é o casamento do Cordeiro, a veste nupcial, vestes santas, linho fino. Mateus 22, Jesus nos conta das bodas e um homem que entrou lá sem ter as vestes nupciais. As vestes representam a justiça de Cristo. O linho fino é manifestação dessa justiça no viver diário do cristão. E a bem-aventurança que aparece aqui, são chamadas bodas do Cordeiro, retrata o próprio Israel como noiva do Senhor. Olhando na interpretação canônica, Isaías capítulo 54, versículo de número 6, Isaías, o livro do profeta, e aqui a interpretação canônica disso, que Israel era considerado como a esposa. Isaías 54, verso de número 6. Vamos ler, fala de cântica exultamente, ó Sião, e diz aqui, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que já desprezada, diz o teu Deus. O Senhor te chamou. Oséias também, profeta Oséias, que nós falamos no outro vídeo, Oséias 2:19, nós vamos ler aqui esse profeta também. É importante as referências que nós pomos nesse Atlas, que você vai lá ler. E diz aqui, desposar-te-ei contigo para sempre, e desposar-te-ei com justiça e com juízo, e em benignidade e em misericórdia. E o verso 20, desposar-te-ei contigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Que coisa linda, não é? O desposar com a justiça, juízo, benignidade, misericórdia, fidelidade.
Tudo isso nós vemos no livro do profeta Oséias. Então, será um triunfo final. Salmos 45 também é interpretado como sendo messiânico, que celebra o casamento do rei, as bodas. Muito bem, próximo vídeo vamos falar da volta de Cristo vitorioso, do noivo que vem para estar com a sua igreja. O Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus. Deus te abençoe. Atlas panorâmico do Apocalipse. Uma bênção você estudar e ter uma visão geral do livro do Apocalipse.